Sabe, às vezes eu me pergunto, como foi que chegamos até aqui? Como foi que o lugar que deveria ser o refúgio da verdade se transformou no palco mais confortável para a mentira se apresentar? E sabe o que é mais assustador? É que ninguém percebe, ninguém questiona, ninguém desconfia, e talvez nem você tenha percebido até agora. E isso me arrepia, me corta por dentro, porque há algo terrivelmente errado acontecendo, bem diante dos nossos olhos. Você já teve aquela sensação estranha, aquele aperto no peito, quando ouve certas pregações? Palavras bonitas, doces, embaladas numa música suave, uma voz calma dizendo: Deus te ama, Deus tem uma bênção para você. E por fora, tudo parece certo, mas por dentro, algo não encaixa, algo não fecha. É como se fosse verdade, mas ao mesmo tempo não é. E sabe por quê? Porque não é. E ninguém te contou isso ainda. Mas talvez você esteja sendo enganado dentro do lugar que você mais confia, dentro da igreja. Você talvez não queira ouvir isso. Ninguém quer, porque dói, porque destrói a ilusão confortável onde a maioria prefere viver. Mas eu preciso te falar, mesmo que isso te choque, mesmo que você se sinta traído. Eu preciso te contar que o engano hoje não se esconde mais. Não. Ele não se esconde atrás de portas fechadas, não se veste mais de pecado escancarado. O engano de hoje veste terno, segura a Bíblia e diz: Deus te abençoe, olhando nos seus olhos, sorrindo. E o mais assustador, ele fala de amor, de fé, de promessas, enquanto te arrasta devagar para longe da cruz, para longe da verdade. Sabe, isso não é novo. A Bíblia já alertava sobre isso. Em Mateus 7,15, Jesus disse: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Percebe? Eles não vêm com cara de lobo, eles não vêm assustando, eles vêm sorrindo, abraçando, dizendo que Deus só quer te abençoar, que sua vitória está chegando, que seus sonhos são prioridade no céu. E enquanto você diz amém, sem perceber, vai sendo enredado, laço após laço, palavra após palavra, até que quando percebe, já não sabe mais diferenciar o que é evangelho e o que é só discurso motivacional embalado de fé. E sabe qual é o problema? É que quando você tenta questionar, as pessoas te olham como se você fosse o errado, como se você estivesse julgando, como se você fosse o problema, porque, no fundo, ninguém quer acordar, porque acordar dói. Acordar significa encarar o fato de que talvez o altar onde você se alimenta está te envenenando, que talvez o pregador que você tanto admira não te leva para a cruz, te leva para um palco, te leva para um teatro, te leva para um culto onde Deus não está. E essa é a parte que rasga a alma, porque não estamos falando de heresias bizarras, de seitas ocultas, de religiões estranhas. Não, estamos falando de igrejas cheias, lotadas, iluminadas, com louvores ensaiados, com pastores carismáticos, com cultos lindos, cheios de emoção, mas vazios da verdade, vazios da presença, vazios da cruz. Você consegue perceber o quão grave isso é, o quão desesperador isso se torna? É como se estivéssemos cercados dentro de uma tempestade de meias-verdades, onde todo mundo sorri, canta, dança, levanta as mãos, mas o céu permanece fechado. E é aqui que vem o choque. E eu te digo isso com todo temor na minha alma. O inferno nunca esteve tão perto de muitos como quando eles estão dentro da própria igreja, achando que estão a caminho do céu. E isso me faz tremer. Sabe, o apóstolo Paulo já gritava esse alerta em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Esse tempo não é amanhã. Esse tempo é agora. E talvez você pense, mas como? Como isso acontece? E eu te respondo,
Acontece porque as mentiras modernas não têm cara de mentira. Elas são doces, elas são confortáveis, elas não te confrontam, elas não te fazem olhar para o seu próprio pecado, elas não te lembram da cruz. Elas só dizem que Deus te ama, que você vai vencer, que sua vida vai mudar, que seus sonhos são importantes e que tudo vai dar certo. Mas onde está a cruz nesse evangelho? Onde está o chamado ao arrependimento? Onde está o peso da santidade? Onde está o quebrantamento que rasga a alma e te faz dizer: Senhor, eu sou pó, eu sou pecador, tem misericórdia de mim? Onde está? Sabe, o que mais me assusta é que muita gente acha que isso é exagero, que é radicalismo, que é julgamento. Mas deixa eu te dizer uma verdade nua e crua. O diabo nunca se importou em te tirar da igreja. Ele só precisa tirar a cruz de dentro dela. E quando ele faz isso, ele não precisa mais fazer nada. Você mesmo vai caminhando, sorrindo, rumo ao abismo, achando que está salvo. E eu te pergunto, com todo amor e todo temor, será que você já percebeu que talvez esteja sendo enganado, que talvez o que você chama de evangelho seja só uma sombra dele? Será que você teve coragem de olhar para o altar e perguntar: isso aqui ainda carrega o peso da cruz ou virou só um show de fé? E se enquanto eu falo, algo queima dentro de você, se algo te aperta, se algo te incomoda, então não ignore, porque esse desconforto não é meu, não é humano, é o Espírito Santo te acordando, te chamando de volta, gritando dentro de você: filho, volta para a cruz, volta para a verdade, volta enquanto ainda há tempo, porque deixa eu te dizer algo que talvez ninguém te disse até hoje: nem toda igreja que parece viva está viva, nem todo culto que emociona tem presença, e nem todo pregador que fala de Deus fala por Deus. E se você não acordar, pode ser que, quando perceber, já seja tarde demais. E é exatamente por isso que você precisa ouvir o que vem a seguir, porque essa foi só a primeira mentira, e a próxima é ainda mais perigosa, ainda mais sutil, e está roubando não só sua fé, mas talvez sua própria salvação. Sabe, é curioso, porque a mentira nunca chega com cara de mentira. Ela chega sorrindo, chega embalada numa frase doce que soa como um abraço. E talvez essa seja a mentira que mais destrói vidas hoje dentro das igrejas. Uma mentira tão bem maquiada, tão bem embalada, que até quem ama a Deus de verdade cai nela sem perceber. E tudo começa com uma frase aparentemente inofensiva. Uma frase que para muitos soa como cuidado, como amor, como proteção. Deus só quer te ver feliz. Você já ouviu isso, não já? E se for sincero, talvez até já acreditou nisso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa frase carrega veneno, veneno espiritual, porque ela planta uma ideia sutil, quase imperceptível, de que se algo te faz feliz, então deve ser de Deus. E se algo te entristece, se te dói, se te confronta, então só pode ser coisa do diabo. Percebe onde isso leva? Aos poucos, sem perceber, Deus deixa de ser o Senhor e se torna um garçom espiritual, um realizador de sonhos, um solucionador de problemas, alguém que existe apenas para te fazer sorrir, para te dar conforto, para atender seus pedidos. E aí, quando Deus não faz exatamente o que você queria, quando o milagre não vem no seu tempo, quando a porta não se abre, quando o relacionamento quebra, quando a doença não vai embora, você se sente traído, abandonado, enganado e começa a se perguntar: onde está Deus? Por que Ele não me faz feliz? Por que Ele não realiza meus sonhos? Mas a pergunta certa nunca foi essa. A pergunta sempre foi: onde está a cruz? Nesse evangelho que eu acreditei, sabe? Jesus nunca prometeu felicidade como o mundo promete. Nunca. Pelo contrário, em Mateus 16:24, ele disse claramente:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ninguém prega isso, não dá ibope, não enche auditório, não viraliza. E aí, sabe o que acontece? Uma geração inteira começa a se formar. Uma geração de pessoas que não querem Deus, querem só os benefícios dele, que não querem a cruz, só querem os presentes, que não querem transformação, só querem soluções rápidas. E essa é a geração que desaba no primeiro vento contrário, que larga tudo no primeiro não de Deus, que troca a fé por frustração e a obediência por revolta. Quer uma prova? Olha para o próprio Jesus, no Getsêmani, o Filho de Deus ajoelhado, suando como gotas de sangue e orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele não para aí. Ele completa: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Percebe? Nem Jesus colocou sua própria vontade acima da do Pai. Nem Jesus fez da própria felicidade uma prioridade. E nós? Quem somos nós para achar que Deus existe para nos fazer sorrir, enquanto ignoramos a cruz? E aqui vem a virada. E eu te falo isso com toda a seriedade do mundo. Essa mentira tem enviado mais gente para o inferno do que o pecado explícito, porque ela não te convida a se afastar de Deus. Não, ela faz algo muito mais perigoso. Te ensina a criar um Deus que não existe, um Deus falso, um Deus que é só um reflexo dos teus próprios desejos. E esse Deus da felicidade a qualquer custo, não salva, não transforma, não regenera, porque ele não é o Deus da Bíblia. Ele é um ídolo construído no altar do teu próprio ego. E sabe o que é mais cruel? É que quando tudo desaba, quando o sofrimento chega, quando o milagre não acontece, as pessoas que foram alimentadas com esse falso evangelho se revoltam com Deus. Dizem que a fé não funciona, que Deus não ouve, que Deus não liga, mas a verdade dura e cortante é que o problema nunca foi Deus. O problema foi acreditar numa mentira sobre Ele. E sabe, talvez você esteja entendendo agora, porque sua vida espiritual parece vazia, porque você ora, mas não sente mais, porque você canta, mas não se conecta mais, porque você busca, mas não encontra mais. Talvez é porque, sem perceber, você deixou de buscar o Deus da Bíblia e começou a buscar o Deus dos seus desejos. E eu preciso te dizer isso. Mesmo que doa, Deus não existe para te fazer feliz do seu jeito. Deus existe para te fazer santo, do jeito dele. E a verdadeira felicidade, aquela que não se quebra, que não desaba, que não morre com as perdas da vida, nasce da obediência, da renúncia, do arrependimento, da cruz. Quer ver? Paulo, preso, acorrentado, louvava. Estevão, apedrejado, via os céus abertos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, se achava indigno de morrer como seu mestre. E você acha que isso é infelicidade? Não, isso é glória. Isso é viver no centro da vontade de Deus. E se hoje alguém te olha no olho e diz que Deus só quer te ver feliz, sem cruz, sem renúncia, sem transformação, corre, porque isso não é evangelho. Isso é laço, é isca, é armadilha. E talvez esse seja o exato momento que Deus está te acordando, está te chamando de volta, está te puxando quase que desesperadamente para fora desse engano e está te perguntando, com uma voz que não é de acusação, mas de amor e verdade: filho, onde está a cruz no teu evangelho? Onde está a santidade no teu caminho? Onde está a obediência na tua vida? Porque no fim das contas, tudo que se perde por amor a Cristo nunca foi perda, e tudo que se ganha nele, ninguém pode tirar. E agora que você já entendeu como essa mentira se infiltrou, como ela adoça a alma enquanto mata o espírito, se prepare, porque o que vem a seguir é ainda mais devastador. E você precisa ouvir,
tem uma coisa que me assusta profundamente, uma coisa que faz meu coração apertar, meu espírito se inquietar. E, sinceramente, eu quase tremo só de falar sobre isso, porque é uma daquelas verdades que ninguém quer encarar, uma daquelas verdades que o mundo ignora, que muitos púlpitos escondem, mas que o céu inteiro está gritando e quase ninguém quer ouvir. E talvez você também tenha acreditado nisso sem perceber. Talvez você tenha vivido anos acreditando que era filho de Deus só por existir, só porque alguém um dia te disse que Deus te ama e que por isso todo mundo, absolutamente todo mundo, já é filho dele. Mas, e se isso não for verdade? E se isso for uma mentira bonita, confortável, mas que, na prática, pode estar te levando direto para a perdição enquanto você acha que está salvo? Olha para a Bíblia, olha, de verdade, João 1,12 está lá, escancarado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Percebe? Não diz que todo mundo já nasce filho. Não diz que ser filho é automático. Diz que se tornam, que são feitos, que é um privilégio dado aos que creem, aos que recebem, aos que se rendem. Mas sabe o que a geração de hoje fez? Pegou essa verdade, rasgou e colocou no lugar dela uma versão bem mais confortável. Uma que diz assim: relaxa, Deus entende, todo mundo é filho dele. E sabe o que isso gera? Uma multidão de pessoas que vivem como se o céu fosse herança automática, enquanto continuam de mãos dadas com o pecado. E o pior é que essa mentira não te afasta da igreja. Ela te deixa lá dentro, sentado, cantando, dizendo amém, só que sem transformação, sem novo nascimento, sem arrependimento e sem salvação. Quer uma prova? Ouve o que Jesus disse e tenta segurar o impacto. João 8,44. Jesus olha nos olhos dos fariseus, religiosos, homens que jejuavam, que oravam, que sabiam as Escrituras, e dispara: vós tendes por pai o diabo. Pensa nisso. Pessoas que se achavam de Deus, que tinham vida religiosa, que vestiam as roupas certas, que conheciam a lei, ouvindo do próprio Jesus que o pai deles não era Deus, era o diabo. Você consegue entender o peso disso? Se até gente assim, dentro da religião, estava enganada, quem somos nós para achar que estamos seguros só por frequentar uma igreja ou acreditar que Deus existe? E aqui vem a parte que ninguém te contou. Acreditar que Deus existe não te faz filho. Sabe quem também acredita? Os demônios. Tiago 2,19 diz claramente: tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. E sabe o que mais? Eles continuam sendo demônios, continuam condenados. A pergunta que rasga o peito, que rasga a alma, que não dá para fugir é: você nasceu de novo? Você realmente nasceu de novo? Porque se não nasceu, se nunca teve um encontro real, uma entrega genuína, uma rendição completa, então você pode estar dentro da igreja, mas ainda está fora da família. E aqui vem a virada mais dolorosa, mais cruel, mais chocante e mais necessária. Sabe a parábola do filho pródigo? Pois é, ele era filho, certo? Mas quando escolheu sair, quando escolheu viver longe, ele estava perdido. Ele não deixou de ser amado, mas deixou de viver como filho, deixou de estar na casa do pai, deixou de ter comunhão, deixou a mesa, a herança, o abraço, e só voltou quando caiu em si, quando olhou para a própria miséria e entendeu: eu não posso mais viver assim. E talvez você precise cair em si agora. Talvez essa seja a hora de olhar para sua própria vida e perceber que você passou anos achando que era filho, mas estava vivendo como quem nunca conheceu o pai. Sabe, é aqui que a mentira se torna mais cruel,
porque ela te anestesia. Ela te faz pensar que está tudo bem, que Deus entende, que Ele te ama e pronto. Mas ela nunca te fala que sem arrependimento não há filiação, que sem novo nascimento não há salvação, que sem cruz não há céu. E eu te pergunto, te olhando na alma, com todo o amor, mas também com todo o temor, será que você realmente é filho? Ou será que até hoje você só foi criatura? Porque tem uma diferença gigantesca entre ser criatura e ser filho. Criatura, todo mundo é. Filho, só quem nasce de novo, só quem se rende, só quem deixa o velho eu morrer e nasce para uma vida totalmente nova, guiada por Jesus. Sem isso, não tem céu, não tem reino, não tem herança. E se isso está te apertando por dentro, se está doendo ouvir, então é Deus, é o Espírito Santo te puxando, te acordando, te chamando. Para quê? Para fazer hoje aquilo que talvez você nunca tenha feito. Se arrepender, rasgar seu orgulho, deixar a máscara cair e dizer: Pai, eu achei que era filho, mas hoje eu percebi que eu só estava longe. Me perdoa, me aceita, me transforma. E quando isso acontece, o céu inteiro se move, a porta se abre, o Pai corre na sua direção. A túnica te cobre, o anel volta para o seu dedo, o abraço te envolve e o que parecia perdido volta para casa. Mas se não fizer isso, se ignorar essa voz, se fingir que não ouviu, então segue acreditando na mentira, segue aplaudindo um evangelho que não te salva e segue caminhando sem perceber, rumo ao abismo. E é exatamente por isso, que você precisa ouvir o que vem a seguir. Porque, se essa mentira já foi pesada, a próxima, ela é cruel, ela destrói no silêncio, ela mata com um sussurro. E talvez seja exatamente ela que está te deixando tão fraco, tão cansado, tão sozinho e você nem percebe. Chega um momento em que a dor te ensina coisas que nenhum sermão, nenhum livro, nenhum abraço jamais conseguiu ensinar. Chega um momento em que você olha para o espelho com lágrimas nos olhos e só consegue perguntar: por que, Deus? Por que comigo? Por que agora? E é aqui, bem aqui, nesse lugar onde a alma dói, onde o peito aperta, onde a esperança parece esgotada, que você começa a se lembrar daquilo que te prometeram. Você lembra, não lembra? Lembra das palavras doces ditas no altar: se você tiver fé, nada vai te faltar. Se você acreditar de verdade, nenhuma lágrima vai cair. Se você orar, jejuar, declarar, Deus vai te blindar de toda dor. E por um instante, você acreditou. Você realmente acreditou. Você agarrou aquela promessa como quem agarra uma boia no meio de um mar revolto. Mas agora você percebe que ela não te salvou do naufrágio, porque o câncer veio, o luto chegou, a traição te cortou por dentro, a porta se fechou, o chão sumiu e de repente você se sente enganado, traído, não por Deus, mas por uma mentira pregada todo domingo, por vozes que falam de bênção, mas escondem o preço da cruz. E aqui é onde a maioria quebra, aqui é onde muitos desistem, muitos largam tudo, muitos olham para o céu e dizem com a alma rasgada: Deus, eu fiz tudo certo e ainda assim eu tô aqui, quebrado, sozinho, derrotado. Mas deixa eu te contar uma coisa, algo que talvez nunca te disseram, porque não dá audiência, não dá like, não enche auditório. A fé nunca foi um escudo contra o sofrimento. A fé é a força que te mantém de pé quando o sofrimento chega, e ele vai chegar. Sim, Jesus nunca escondeu isso, nunca. Pelo contrário, ele olhou nos olhos dos discípulos e disse com uma clareza que chega a ser desconfortável: no mundo tereis aflições. João 16:33. Ele não disse talvez. Ele não disse se sua fé for fraca. Ele disse:
Tereis. E ainda assim completou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é isso? Isso é Jesus dizendo: a dor vem, mas eu estarei lá, dentro dela. Mas o que te prometeram foi diferente, não é? Disseram que fé era um contrato de proteção divina, que ser crente era viver numa redoma, blindado de toda dor, todo problema, toda perda. Mentira, mentira cruel. Mentira que cria cristãos mimados, frágeis, que servem enquanto tudo está bem, mas que no primeiro vento contrário desabam, largam a cruz, largam a fé, largam tudo. E sabe o que é mais perverso nisso? É que, quando a dor chega, essas pessoas não apenas sofrem, elas se culpam. Elas olham para o próprio sofrimento e pensam: a culpa é minha fé não foi forte o suficiente, eu não jejuei o bastante, eu não declarei direito, eu não fiz por merecer. E o inimigo sorri, porque agora ele não precisa nem te atacar. Você mesmo se destrói com uma mentira que te venderam como verdade. Mas olha, abre seus olhos, enxerga, porque a Bíblia inteira grita isso, grita tão alto que só não ouve quem não quer. Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Sabe o que está escrito lá? Que homens e mulheres, pela fé, foram perseguidos, açoitados, acorrentados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Isso não é falta de fé. Isso é fé. Fé de verdade. Fé que não desiste. Fé que não quebra. Fé que suporta, mesmo quando tudo dentro já quebrou. E Paulo? Paulo, o homem que viu os céus abertos, que teve visões, revelações, que escreveu grande parte do Novo Testamento. Sabe o que ele disse? Me foi posto um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7. E ele orava, pedia 3 vezes 3. Senhor, tira isso de mim. E a resposta do céu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O espinho não saiu, mas Paulo não caiu, porque a graça segurou ele de pé. E Jó? Quem não conhece Jó? Homem íntegro, justo, fiel, perdeu tudo, filhos, bens, saúde, tudo. E mesmo assim, rasgando suas vestes, sentado no pó, declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Ele não entendia, ele não sabia o porquê, mas ele permaneceu, porque a fé dele não era sobre entender, era sobre confiar. E olha, se até Jesus, o Filho de Deus, foi traído, humilhado, cuspido, espancado, crucificado, quem somos nós para achar que vamos viver sem dor, sem cruz, sem espinhos, sem noites escuras? E talvez agora você esteja entendendo porque sua alma está tão cansada, porque você se sente fraco, porque acha que Deus te abandonou. Mas Ele não te abandonou, nunca te abandonou. O que te abandonou foi o falso evangelho que te prometeram. Esse sim te deixou no meio da tempestade, sozinho, vazio, quebrado. Mas Deus nunca te prometeu uma vida sem dor. Sabe o que Ele te prometeu? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele te prometeu presença, Ele te prometeu graça, Ele te prometeu sustento, Ele te prometeu vitória, não sobre a ausência da dor, mas sobre ela. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora, porque Deus está te puxando, está te acordando, está te dizendo: filho, levanta, a dor não te destrói, a mentira te destrói. E é hora de quebrar isso de uma vez por todas, porque, sabe, a dor nunca foi o problema. O problema sempre foi acreditar que ter fé significava não sofrer. E agora que seus olhos começaram a abrir, se prepare, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Uma mentira tão sutil, tão destrutiva, que talvez seja exatamente ela que está te segurando no lugar onde Deus nunca quis que você estivesse.
Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas estão se enganando nesse exato momento? Quantas estão de mãos erguidas, cantando, orando, até chorando, e mesmo assim continuam vivendo presas, amarradas, acorrentadas, em pecados que nunca largaram. E o mais assustador é que elas acham que está tudo bem, que Deus entende, que Deus aceita, que Deus tolera, porque no fundo, alguém um dia plantou essa frase no coração delas. Uma frase que soa tão piedosa, tão amorosa, tão acolhedora, mas que na prática está levando milhares de almas direto para o inferno. E sabe qual é essa frase? Deus entende. Você não precisa mudar. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez, pior, talvez você já tenha dito isso para você mesmo. Naquela batalha secreta, naquele vício escondido, naquele pecado que você abraçou e simplesmente decidiu não largar. E sempre que a consciência te apertava, sempre que o espírito sussurrava, você empurrava para longe, com essa desculpa: Deus entende, Ele sabe que eu sou fraco, Ele me ama assim. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. Isso não é graça, isso não é amor, isso é veneno, é armadilha, é laço de morte, disfarçado de compaixão. O Evangelho de Jesus nunca foi um convite para permanecer como estamos. Nunca. O Evangelho não diz, continue. Ele grita, mude, arrependa-se, morra para quem você é, nasça de novo. Olha para a palavra, olha para a cruz. Lembra daquela mulher, pega em flagrante adultério, cercada pelos acusadores, pronta para ser apedrejada. Todo mundo esperando a sentença. E Jesus, com aquele amor que só Ele tem, diz, nem eu te condeno. João 8:11. Mas Ele não para aí, Ele não diz, fica tranquila, Deus entende. Não, Ele olha nos olhos dela, fundo, direto, cortante, e diz, vai e não peques mais. Você percebe? O amor de Jesus nunca anula a exigência da transformação. O amor abraça, sim. O amor acolhe, sim. Mas o amor de Cristo também confronta, também muda, também quebra, também mata aquele velho eu que te afasta de Deus. Mas hoje a mentira que se espalhou nos púlpitos diz outra coisa. Diz que a graça é um cobertor que esconde o pecado, que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele simplesmente ignora sua vida suja, seus vícios secretos, suas mentiras, seus relacionamentos errados, suas escolhas tortas. Mas sabe, isso não é graça. Isso é zombar da cruz. É transformar o sangue de Cristo em decoração, em cenário, em enfeite evangélico. E sabe, isso não te leva para mais perto de Deus. Isso só te deixa confortável no caminho da perdição. E o mais cruel é que essa mentira te rouba uma das coisas mais preciosas que você poderia ter na vida espiritual: o arrependimento. Porque enquanto você acha que Deus entende, enquanto você acha que é só uma fraqueza, enquanto você se ilude dizendo que um dia você muda, o seu coração vai ficando duro, duro, como pedra, insensível, como quem não percebe mais que o Espírito Santo está gritando, te chamando, te puxando para fora do abismo. Quer ver? Olha para Isaías. Quando ele teve um encontro real com Deus, quando viu o Senhor alto, sublime, majestoso, sabe qual foi a primeira reação dele? Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Ele não deu desculpa. Ele não disse, Deus entende meu coração. Ele não disse, Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim mesmo. Não. Ele caiu. Ele quebrou, ele se desesperou diante da santidade de Deus. Porque quando você vê Deus de verdade, você não tem outra reação além de morrer para o seu eu, morrer para o seu orgulho, morrer para o seu pecado. Mas hoje te ensinaram que você pode caminhar com Deus sem largar a lama. Te ensinaram que dá para ser crente e manter aquele relacionamento que você sabe que é errado.
que dá para ser de Jesus e continuar mentindo, que dá para ter vida espiritual enquanto vive alimentando pornografia, que dá para orar enquanto continua mergulhado em fofoca, em mágoa, em inveja, em soberba, em vícios escondidos. Mentira, mentira suja, mentira do inferno. O Deus da Bíblia, Ele sim te ama do jeito que você está, mas Ele te ama tanto que não vai te deixar assim, porque se você não muda, se você não morre para o velho eu, então você nunca nasceu de novo. E quem não nasce de novo não vê o reino. João 3:3. Jesus disse com todas as letras, olhando nos olhos de Nicodemos, um homem religioso que conhecia a lei, que fazia tudo certo aos olhos dos homens: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que isso significa? Que não importa se você canta, não importa se você vai à igreja, não importa se você diz que ama Deus, se você não nasceu de novo, se não houve transformação, se sua vida não carrega fruto de arrependimento, você não verá o reino. E talvez agora as fichas estejam caindo. Talvez agora você esteja olhando para sua vida e entendendo que você passou anos maquiando seu pecado com espiritualidade, dizendo Deus entende, enquanto na verdade o céu inteiro estava esperando o seu arrependimento, a sua entrega, a sua morte, para que Ele te desse vida, vida de verdade, vida que só começa depois da cruz. E sabe, se isso está doendo, se está rasgando sua alma, glória a Deus, porque isso é sinal de que Deus ainda não te deixou, de que Ele ainda está te chamando, ainda está te puxando, ainda está batendo na porta, dizendo: filho, volta, sai desse ciclo, sai dessa lama, sai desse engano. Eu te amo, mas eu não negocio com o pecado. E se você não morrer para isso hoje, você vai morrer para a eternidade. E é por isso, é exatamente por isso, que você não pode parar aqui, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio, é a mentira mais disfarçada, mais sutil, e que talvez seja exatamente ela que está te afastando do centro da vontade de Deus, e você nem percebe. Existe um tipo de veneno espiritual que não queima na boca, não amarga na língua, não rasga por fora. Ele age devagar, silencioso, por dentro. E quando você percebe, já não sente mais fome da palavra, já não sente mais sede de Deus, já não sente mais nada. Só um vazio, frio, pesado, sufocante, que você tenta preencher com louvores, com cultos, com palavras bonitas, mas não preenche, nunca preenche. E sabe o que é pior? É que na maioria das vezes, você nem percebe como tudo começou, porque essa mentira, ela não chega te afastando de Deus diretamente. Não, ela chega suave, sorrindo, te fazendo acreditar que está tudo bem, que é tudo questão de escolha, de gosto, de preferência. Ela chega assim: não importa a igreja, o que importa é ter Deus no coração. Parece certo, não é? Parece bonito, parece até espiritual, mas olha nos meus olhos e me escuta com toda a sua alma. Isso não é só uma mentira, isso é uma sentença de morte para sua fé. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você acredita nisso, você para de se importar com a verdade. Você começa a frequentar qualquer lugar, ouvir qualquer coisa, se alimentar de qualquer palavra, sem perceber que nem todo alimento nutre. Tem coisa que envenena e tem púlpito que mata. E é assim, devagar, que sua fé vai adoecendo. Você começa a se acostumar com mensagens que não confrontam, só massageiam. Começa a se sentir confortável em ambientes onde a Bíblia foi trocada por psicologia barata, por autoajuda disfarçada de evangelho. Começa a se alimentar de cultos que são lindos, cheios de luzes, cheios de palcos, cheios de promessas, mas vazios, vazios da presença, vazios da cruz, vazios da verdade.
E aqui vem o choque. Sabe aquele culto que te emociona, que te faz chorar, que te faz arrepiar? Pois é, nem todo arrepio vem do Espírito Santo, nem toda lágrima é sinal de quebrantamento, nem toda emoção é presença de Deus. Sabe por quê? Porque emoção qualquer show produz, mas transformação só a verdade gera, só a cruz gera, só a palavra viva, afiada, cortante gera. E se você acha que isso é só opinião minha, então olha para a Bíblia. Hebreus 10, 25 deixa claro: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Congregar não é opção, não é sugestão, é ordem, é princípio, é mandamento. Sabe por quê? Porque igreja não é sobre se sentir bem, não é sobre a música que você gosta, não é sobre o carisma do pregador, é sobre verdade, é sobre doutrina, é sobre cruz, é sobre compromisso com a palavra. E se você está num lugar onde o pecado é relativizado, onde a santidade é opcional, onde o evangelho é diluído, você não está congregando, você está se alimentando de veneno toda semana. E a consequência? Uma fé fraca, uma vida espiritual rasa, uma mente confusa, uma alma vazia. E o que é mais assustador, um coração que acha que está tudo bem, que acha que Deus entende, que acha que qualquer igreja serve. Mas deixa eu te contar uma verdade dura, desconfortável, cortante. Deus não está em todo lugar que falam o nome dele. Sabe como eu sei? Olha para Apocalipse, capítulo 2 e 3. Jesus escreve cartas para igrejas, e em muitas delas ele diz: eu tenho contra ti, arrepende-te, senão virei e tirarei o teu candeeiro. Apocalipse 2:5. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: se vocês não se alinharem com a verdade, eu saio daí. Eu não fico onde a minha palavra não é honrada. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Tem igrejas que carregam o nome de Deus na fachada, mas Deus não está lá dentro há muito tempo. Tem púlpitos onde a Bíblia até é aberta, mas não é mais pregada. Tem altares onde se canta, se dança, se profetiza, mas não se encontra mais a cruz. E o povo aplaude, canta, vibra, diz amém, mas não discerne que Deus já se retirou, que a glória já foi embora. E você acha que qualquer igreja serve? Você acha de que dá para se alimentar em qualquer mesa? Você acha que basta ter Deus no coração enquanto se senta, domingo após domingo, debaixo de um evangelho falso, diluído, raso e corrupto? Acha mesmo que isso não vai ter consequência? Que isso não vai cobrar um preço? Que isso não vai destruir sua fé, sua comunhão, sua salvação? Paulo foi cirúrgico em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Sabe o que é isso? Maldito, rejeitado, condenado, porque não existe meio evangelho, não existe evangelho adaptado. Ou é evangelho ou é mentira, e mentira não salva, não cura, não liberta, só destrói. E sabe, talvez agora você esteja entendendo por que sua fé está tão apagada, por que seu espírito está tão frio, por que sua vida espiritual virou só uma sequência de rituais vazios. É porque, sem perceber, você parou de buscar um altar onde Deus está e se acomodou num altar onde Deus já foi. E se isso está doendo, glória a Deus, porque esse desconforto é prova de que Deus ainda não desistiu de você. Ele está te chamando, está te puxando, está te acordando, está te dizendo: filho, levanta, sai desse lugar, sai desse engano, sai desse ciclo de morte espiritual. Vem para um altar onde eu estou, onde a minha palavra é honrada, onde a cruz não é decoração, é caminho, onde o céu ainda desce, porque há verdade, há santidade, há temor. E olha,
Eu preciso ser honesto com você. Se você ignorar isso hoje, se você fingir que não ouviu, se você empurrar essa verdade para amanhã, talvez amanhã seja tarde, porque o tempo está acabando. O relógio do céu está marcando os últimos segundos. E quando Jesus voltar, ele não volta para negociar, ele volta para reinar. E quem não estiver na verdade, quem não estiver na cruz, não sobe, não entra, não passa. E agora que tudo foi exposto, que as 6 mentiras foram escancaradas, você precisa tomar uma decisão, porque não dá mais para dizer que não sabia, não dá mais para fingir que não viu, não dá mais para continuar anestesiado enquanto o abismo te chama. A pergunta que ecoa no céu, no inferno e dentro da sua alma é só uma: você vai continuar acreditando na mentira ou vai se render de uma vez por todas à única verdade que salva? E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo. Parabéns. Parabéns por ser uma dessas pessoas raras que não foge da verdade, que não corre do confronto, que não se esconde atrás de desculpas, mas que está aqui, buscando luz, discernimento e crescimento, à luz da fé, à luz da palavra, à luz da cruz. Saiba, isso não é pouca coisa, isso é grande. Isso mostra que o Espírito Santo ainda te chama, ainda te incomoda, ainda te quer mais perto, mais fundo, mais alinhado com o céu. E agora, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, se ela te despertou, se ela te rasgou por dentro, comenta aqui embaixo. Escreve o que Deus falou com você, o que te confrontou, o que te acordou. Mas, se você não sabe o que escrever, se as palavras fugirem, se só restar aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, então, comenta só isso. Sou grato a Deus, para que a gente saiba quem ficou até o final, quem realmente foi tocado, quem está aqui buscando ser transformado pela verdade. E olha, se inscreve no canal, sério, se inscreve. Aqui não tem mentira maquiada, aqui não tem evangelho de conveniência, aqui é a verdade nua, crua, viva e poderosa da palavra. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te edificam, que te acordam, que te puxam para mais perto de Deus, esse canal é para você. Ativa o sininho, porque toda semana vai ter mais palavra, mais confronto, mais alimento para o teu espírito. E não sai daqui agora não, porque eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos poderosos, 2 mensagens que podem fortalecer ainda mais sua fé, sua caminhada e sua vida espiritual. Escolhe um e deixa Deus continuar falando contigo, porque quem busca a verdade nunca sai de mãos vazias. Que Deus te abençoe, te sustente e te transforme em nome de Jesus. Amém.